assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velho, ou quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Povo bendito e querido, eu anotei um ditado aqui que ele me encantou quando eu aprendi há muitos anos atrás, e eu quero trazer junto com ele uma lição de vida para você. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Não sei se você entendeu, mas aqui foi um ditado muito sábio da história. Esse é um ditado oriental que ele é usado ao longo da existência humana. É um ditado que diz o seguinte: o que nós temos visto e temos aprendido é que homens fortes criam tempos fáceis de lidar. Uma geração fácil vem aí. Só que esses tempos fáceis geram homens fracos que não rompem, que não sabem se conduzir, porque receberam tudo fácil, tudo na mão. E essa geração fácil, esses homens fracos, eles acabam criando para a sociedade tempos difíceis. Então esse ciclo de tempos difíceis obrigam os homens a se tornarem fortes. E é mais ou menos isso que eu quero trazer para você. Quando nós entramos na família, nós temos pais super legais. Temos pessoas que você olha para eles, você quer convidá-los para ir na sua casa, um tempo de festa, de alegria, você quer compartilhar, mas os filhos deles são impossíveis. Os pais são muito legais, você gosta de estar com eles, mas você já fica com o pé atrás com os filhos, mas fala: nossa, aquelas crianças, só a graça de Deus. Isso é fruto de uma mãe relapsa. Isso é fruto de um pai que não presta atenção. Isso é fruto de alguém, de um casal que não está atento ao crescimento do filho. Então acham o seu filho a coisa mais linda, mais espetacular do mundo e tira deles a capacidade de se responsabilizar pelos próprios atos. Ou seja, os pais nunca impõem culpas aos filhos menores, de tanto que amam, de tanto que cuidam, de tanto que exaltam e, de repente, amam seus filhos. O pai provê, o pai protege, mas a mãe é aquela que dá a estrutura ao filho. Um filho que cresce sem mãe, ele cresce com um problema emocional terrível. Um filho que cresce sem pai, ele cresce sem a direção da força, de onde ele tira o milagre do amanhã, do próximo passo. No tempo dos meus pais, dos meus avós, sempre se dizia assim: casamento é um, eu escolho bem, e ainda se eu não escolher bem, eu vou até o final. Então você não via separações, era muito raro. A sociedade abominava a separação. Era vergonhoso uma mulher com um filho e mãe solteira. Eles aguentavam 5, 10 filhos. Eles tinham pouco também, precisava de poucas roupas. Os filhos cresciam já sem vaidades. Qualquer alimento servia. Hoje não, os tempos mudaram. Mas no tempo dos meus avós e dos meus pais, eles aguentavam tudo, porque eles eram fortes. Tem um ditado que diz assim: a vida só é dura. Viu como é que você sabe? Significa que no tempo deles, eles tinham que ser mais duros do que a vida dura que tinham. E não importa o que acontecia, eles iam até o fim.
Eles aguentavam até o fim, porque é isso que fazia um filho forte. Os filhos olhavam para a dificuldade dos pais e eles eram sonhadores. Eles queriam romper. Eles falavam para si mesmos: pai, mãe, um dia eu vou dar algo melhor para vocês. Eu vejo o caráter de vocês. Aquele tempo era o tempo do fio do bigode, é o tempo que se fala e se cumpre, e não importa se esse cumprimento vai me causar dor, tristeza, pobreza, miséria. O que valia naquele tempo, no tempo deles, é que no pouco, no muito, a honra, o nome, era tudo, a palavra era tudo. E forjava homens e mulheres que saíam para a vida cheias de princípios. E esses princípios eram inegociáveis dentro deles. Eu tive um pai extremamente irresponsável, mas ele era ausente no relacionamento com os filhos. Em compensação, eu tinha uma mãe determinada. Eu tinha uma mãe que não tinha tempo ruim. E se ela chorasse, muitas vezes eu peguei minha mãe chorando, porque a vida não era fácil. Eles vieram de um sítio e vieram para a cidade aventurar com 2 crianças pequenas. Eles tinham que ser fortes. Eu tinha que ficar cuidando do meu irmão, enquanto os 2 trabalhavam para a gente sobreviver e aguentar o tranco. Desde os 4 anos de idade eu acompanhava minha mãe, porque meu pai já tinha o seu trabalho, e eu tinha que ir junto com meu irmão. Eu fui com ela cortar cana, apanhar algodão, apanhar laranja, e eu vi a garra daquela mulher. E ela tinha tempo ainda de abraçar a gente e voltar num caminhão, dizendo quanto nos amava. Minha mãe era determinada, ela não tinha medo de nada, ela encarava. Isso forjou em mim, eu cresci nesse ambiente braçal. Isso forjou em mim um homem sonhador, porque minha mãe sonhava. Forjou em mim um homem responsável, onde eu vou até o fim naquilo que eu empreendo. Forjou em mim alguém que não desiste nunca, e é capaz de viver a vida intensamente. Me lembro uma vez que eu fui treinar futebol, eu disse à minha mãe assim: mãe, tinha 7 anos de idade. Falei: eu vou fazer um teste num time da minha cidade, no União Barbarense, e eu preciso de uma chuteira. Ela disse: filho, não temos dinheiro para isso. Falei: mãe, eu preciso de um shorts. Falei assim: não temos dinheiro para nada. Falei: pai. Meu pai falou assim: filho, tá difícil para nós aqui. Falei: tá bom. Eu fui com os shorts que eu tinha, fui descalço e sem camisa. 6 horas da manhã era o teste. Eu me lembro que eu cheguei naquele lugar de chinelo, sandália, claro, vestido, mas na hora do treino, cada um colocava o seu uniforme, e eu não tinha uniforme. Então eu tirei a camisa, tirei o chinelo, fiquei só com o meu shorts que eu usava quase todos os dias, e eu fui pro teste. Tinha 280 meninos mais ou menos. Eu passei em primeiro lugar. Saiu no jornal. Meu nome saiu no jornal. Com 7, 8 anos de idade, minha mãe recortou, pegou aquele jornal. Quando ela viu, ela chegou em casa, me abraçou chorando, pedindo perdão, porque não tinha dinheiro para comprar uma chuteira para mim. Mas ela não sabia que o maior ensino que ela havia me dado era eu ver aqueles 2 virando o dia e a noite para dar de comer para nós 2. Ela havia me ensinado a vencer. O dia que eu estreiei no profissional do futebol no Brasil, meus pais estavam ouvindo a rádio. E eu fui o jogador mais elogiado do jogo. E eu cheguei em casa, os 2 estavam deitados juntos e chorando. Eu abracei eles
E eu disse assim: consegui, pai. E ele, E ela me beijava, porque ela era toque, ela gostava de beijo, de abraço. E nós ali choramos juntos. Porque eles me deixaram, fala comigo, um legado. Pais, vocês são espelhos dos seus filhos. Amanhã, os seus filhos serão vocês. Tudo que eles puderem ver em vocês, eles vão levar para a vida. E eu estou aqui para falar com vocês de coisas muito fortes. Existem filhos hoje que estão passando por vários momentos diferentes. Escute isso. Nós temos hoje a gente, no tempo do meu pai, da minha mãe, se batia muito em criança. Hoje não se pode tocar, não se pode relar, não se pode ofender, não pode falar, nem brincar. Nem brincar publicamente se pode. É uma estratégia da nova ordem mundial para fazer e forjar homens fracos. Homens e mulheres sem limites. Então, nós temos pessoas hoje, filhos que crescem sem correções. Alguns vieram fruto de uma aventura sexual, não são casados, então eles vêm para o mundo, são abraçados pela família, a família cuida, porém, eles ficam sem limites, porque já que não tem pai, a mãe tenta compensar de outra forma, deixando o filho fazer tudo o que quer. Então ele vem para a vida e não é corrigido. Ele faz tudo o que quer, tudo o que gosta, e ele se torna uma pessoa sem afeição natural. Ele não tem espelho. Dentro daquilo que o pai e a mãe podem dar, eles dão o mundo, deixam o mundo aos seus pés. Dão as melhores roupas, eles se endividam, pagam caro por isso, melhor tênis, para que o filho não passe vergonha na escola. E eles não têm mais voz e não são mais ouvidos, porque os filhos, eles se tornam desrespeitosos. Eles passam a mandar nos pais desde o tempo que nascem. Eles já descobriram que os pais são frouxos, são fracos. E eles se aproveitam disso. Eles se tornam revoltosos, crescem desequilibrados, há um desequilíbrio e eles são egoístas, eles se acham sempre donos da razão, porque nunca são confrontados, ou então, porque eles têm alguma deficiência, ou um problema clínico, ou biológico, ou físico, então aí que o filho deita e rola mesmo, porque a mãe e pai, eles estão compungidos a dar tudo, a deixar tudo, porque ele tem aquela deficiência. Porque ele não é normal, entre aspas, não é normal. Então eles apresentam um perfil de intolerância. Quando eles vêm para a vida, eles vêm para arrebentar. Eu vi uma história recentemente de uma mulher que entregou seu filho à polícia. E quando ela foi entrevistada, por que entregou? Ela mora na favela da Rocinha, Rio de Janeiro. Ela disse: porque o meu filho, eu já disse a ele para sair do tráfico. E eu disse que se eu soubesse que ele voltou para o tráfico, eu ia denunciá-lo. E eu amo meu filho, e eu quero que ele vá pagar pelo que fez, porque muitas famílias estão sendo destruídas pelo que ele faz. A mãe fez isso, mas a grande maioria lá fica em silêncio. Elas são temerosas, elas têm medo, os filhos já cresceram. Alguns nasceram num lar sem limite, outros tinham o mundo aos seus pés, nunca foram disciplinados, nunca foram castigados. Os pais foram omissos, mas tem o outro lado da moeda, esses vieram bem, mas tem aqueles que viveu uma vida de violência,
tem um tempo de pobreza, de miséria, de falta, sofreram abusos sexuais, foram crianças que sofreram torturas físicas e foram obrigados a fazer coisas que nunca quiseram fazer. Essa criança, quando crescer, ela vai fazer parte de um legado de vergonha dos pais. Você sabia que todos nós deixamos um legado? E esse legado se manifesta naqueles que virão após a nossa partida aqui? Todos nós deixamos um legado. Se você pegar a árvore genealógica, tudo que vem depois de você vai ser o seu legado. E esse legado é construído agora, enquanto você está aqui. Aí nós vemos que os extremos se chocam, porque uma geração tem de tudo, e a outra geração não tem nada, mas eles sofrem do mesmo problema, a falta de correção. Eles não criam empatia com o Evangelho, eles não são da fé, eles não creem em Deus, eles não precisam buscar a Deus, eles não respeitam limites, eles não respeitam princípios, eles não são dados à compaixão, eles só pensam em si, são egoístas. E a Bíblia diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que Deus se importa tanto com a criança a ponto de nos dar tantos versículos em torno dela? Por que Deus se preocupou com o fundamento da fé numa criança que não entende nada? E ele fala: ensina, ensina. O ensino aqui, ele vem de uma raiz. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo no grego, um grego chamado koiné, e tem algumas partes do Velho Testamento em aramaico, e o significado de ensinar aqui é treinar, é castigar, é instruir, é envolver de tal forma que ele só veja isso. Então, quando Deus está falando aqui, olha, ensina a criança, é onde você tem uma missão. Pais, temos uma missão. Hoje quem ensina as crianças é o YouTube, os TikTok da vida, os aplicativos da vida. Hoje uma criança que fica com o celular todo o tempo em casa, ele sabe mais do que uma criança de 15 anos do meu tempo. Elas têm um contato com o sexo de maneira precoce. Elas estão sendo violentadas na consciência e orientadas na desobediência. Elas estão sendo direcionadas e disciplinadas a quebrar princípios e regras bíblicas do céu. E os pais não estão percebendo, mas para dar tranquilidade, para não encher o saco, o que é que eles fazem? Deixa as crianças com o celular, pelo menos ele me dá sossego. E você não tem ideia para onde está levando o seu filho, porque quem vai instruir o seu filho é quem monta os aplicativos e quem faz a plataforma. Está saindo do seu controle. O que eu vejo, Provérbios 29:17 começa a nos ensinar. Olha o que diz a palavra santa do Senhor: castiga o teu filho, e ele te dará descanso, e te dará delícias à tua alma. Corrige o teu filho, castiga o teu filho, disciplina o teu filho, então ele te dará descanso. Se você não impor limites, e não obedecer a orientação da palavra, você vai ter que um dia buscar seu filho na sarjeta. Talvez tenha que buscá-lo na mesa de um bar. Talvez tenha que buscar o filho, ou vê-lo jogado, derrotado e acabado pelas drogas. Ou quem sabe vai ter que um dia visitá-lo na prisão. Quando Deus fala, castiga, Ele está dizendo para os pais: seja firme. Pais que estão sofrendo hoje com seus filhos é porque são moles.
Eles dão um castigo, o filho chora, a filha reclama, ele logo tira. São pais flexíveis. Pais flexíveis não têm compromisso com a estrutura. Não existe estrutura flexível. Ela se rompe. Deus está falando assim: seja firme, tenha certeza das coisas, transmita segurança, transmita amor, transmita poder, transmita ensino, transmita princípios, mas não abra mão da vida deles. Há um ditado que diz assim: eu prefiro ver meu filho chorando agora do que eu chorar depois, mais tarde. Mas veja o que a palavra de Deus diz. Provérbios 13, 24. Aquele que retém a vara, aquele que não faz uso da vara, aquele que fica só conversando, chorando com o filho, fazendo chantagem emocional, aquele que retém a vara, a Bíblia diz, aborrece o seu filho. Aborrecer aqui é odiar, é o mesmo que odiar, vem da raiz odiar. Aborrece o seu filho, mas aquele que a ama, fala, cedo o castiga. Olha ali, cedo o castiga. Eu vou dizer uma coisa a vocês: a Sara tinha 3 meses de idade, ela trocou a noite pelo dia. Significa que ela dormia de dia, e à noite ela ficava gritando: e aí galera, cadê o pessoal dessa casa? Eu cheguei há pouco tempo e eu estou sozinho aqui na madrugada gritando. Tinha 3 meses, aquela coisinha, almondeguinha, a gente chamava de almondeguinha, aquele pacotinho, coisa mais linda do mundo. Falei: Vânia, eu não vou conseguir treinar amanhã. Ela falou: espera aí que eu dou um jeito. A Vânia foi até o berço dela, porque ela não dormia conosco. Nunca deixei. Vai no berço dela, foi lá e: o que você está chorando aí? O que você está gritando? O que você está falando? Essa é a hora de dormir, não de brincar. Pá, pá! E a mão da Vânia dá 2 da minha. A Sara, a primeira vez, pergunta para a Vânia quantas vezes ela começou a chorar novamente de madrugada. Se você não impor limites, se você não ama seu filho. Existem hoje caminhos de repreensão que não se precisa bater. As pessoas usam mais o psicológico, e os estatutos que nós temos aí proíbem tudo isso. Então, todo mundo fica reticente e todo mundo espera que a repreensão funcione. Mas a repreensão sem o castigo só funciona se doer na criança exatamente como a vara doeria. Senão não vai funcionar. Você está criando uma criança para te dar trabalho no futuro. A Bíblia diz que castigo aqui tem a ver com repreensão e correção. Então algumas pessoas esperam assim, ó, arregalam o olho, né? Ficam com aquele olho de tandera e falam assim: tá soltando fogo pelas ventas. Ou então ele vira um ketchup misturado com uma pessoa com catapora. E aí a criança sabe que vai ser corrigida. Não. Deus está falando: você não precisa mudar nada, nem sair gritando para ela entender que é hora da correção. Não. Você usa da autoridade que Deus te deu. Que lar essa criança nasceu? Fala: no meu. Se nasceu no seu, quem foi que te deu ela? Fala: foi Deus. E eu vou te dar agora uma revelação. Salmo 127, 3 diz que os filhos são herança da parte do... Então os filhos pertencem a quem? Pertence a quem? E ele deu para quem? Fala: para mim. Ele deu para quem? E ele deu uma ordem: vara nele. Sabe o que vocês fazem? Passa a mão. Coitadinha,
ela cresce sem pai. Olha, eu já tenho tanto dó, ele já tem tanto problema, quase morreu quando nasceu. Olha, a cabecinha dele quase matou a mãe. E agora a mãe quer matar ele. Eu já peguei para criar porque a mãe ia matar esse cabeçudinho. Não, eu não posso fazer isso com ele. Eu deixo ele à vontade. Você está desobedecendo a ordem de Deus. Esse filho é do Senhor. E ele fala assim: vara nele. Mas por que vara? Não podia ser outra coisa? Não, daqui a pouco seu filho, sua filha, que é bênção do Senhor, vai dormir entre vocês. E pior ainda, a mulher vai deixar o peito para fora, ele vai dormir com a boca no peito. O marido não pode nem encostar na mulher, porque ela olha para ele e fala assim: bem, sabe que não dá, né? Respeita a bichinha aqui, né? E se bobear, ela mama até 5 anos de idade. Ela volta da escola e mama. Fica de pé mamando. Mãe, abre aí. Ela tira e mama. Porque os filhos são mimados. Eles não têm limites. Tudo que você deixar, ela vai deitar e rolar. E ela já começa de bênção a ser um problema, porque ela separa o casal. Ela já começa a separar a vida sexual do casal. Lá em casa, a Vânia falou assim que não foi fácil a vida comigo. Não foi mesmo, não. Não foi. E eu confesso que não foi. Porque eu não deixava filho entre nós. O quê? Vamos namorar? Tem, então, que tem Sara que nada. Fecha ela, prende ela no quarto. Vem aqui agora. Mas meu Deus, respeita a sua filha, que eu estou desrespeitando. Ela só vai ficar no quarto dela por um tempo. Vem aqui. Eu quero é você, não ela. Ei, você tem que ter limites. Seu filho vai mandar na sua casa. Você vai chegar em casa e ele vai gritar que ele não quer assistir o que você está assistindo. Ele vai mandar na sua televisão. Depois ele vai mandar na sua geladeira e naquilo que você prepara para ele comer. Depois ele vai dizer onde ele quer passear, e se você não for com ele, ele vai se jogar no chão, e ele vai obrigar você a fazer o que ele quer. E depois, se você quiser que ele durma, ele vai dizer que não quer dormir, e você vai ficar acordado a noite toda com ele. E depois ele vai mandar mais ainda. E você vai deixar de viver. Você não pode fazer uma viagem, você não pode fazer nada, nenhum plano, porque o seu filho não te deixa. É porque ele veio num tempo de velhice. A gente já tentou tanto, perdemos tanto, então veio esse, a gente tem que cuidar muito. Então, você não está cuidando, está perdendo. Ele vai ser um problema social amanhã. Se você o ama, o mais rápido possível comece a corrigi-lo. Aquele que ama, cedo corrige. A Bíblia diz ali, castiga. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: agora estou entendendo porque você é assim. Agora, o que é castigar na palavra de Deus? Eu fui buscar também. Castigar na palavra de Deus, fala comigo, é impor limites. Às vezes o pessoal fala assim: olha, lá em casa tem uma sargentona. Muito difícil viver lá. Ou então, aquele homem é um ogro. Escreveu, não leu, o pau comeu. Lá em casa a rédea é curta e o osso é duro. Você ouve direto isso. Mas são os lares de maior disciplina que nós temos. Porque quando você abre mão da disciplina, a Bíblia diz que castigar é impor limites, é mostrar a maneira pedagógica e firme o que a criança não pode fazer. Vira para alguém que está do seu lado e fala: uau! Eu sofri muito, então eu não quero que meu filho sofra. Minha mãe me fez como uma escrava. Eu tinha que arrumar a cozinha antes de sair de casa, senão eu não podia sair. Eu não quero isso para minha filha. Quando ela crescer, nem em casa ela saberá arrumar. Eu não vou fazer minha filha cozinhar, porque em casa eu era obrigado a cozinhar. Quando ela se casar, se não casar com um cara rico, ela está frita. Ela não sabe nem fritar um ovo.
Tudo porque os pais foram omissos. Os pais não souberam cuidar. Como é que Satanás faz para destruir o povo de Deus? Gente, eu vou ensinar isso a vocês. Quando um exército conquistava, que era o conquistador, conquistava uma nação, a primeira coisa que eles faziam, queimar a biblioteca, a cultura daquele povo. Depois que eles queimavam a cultura do povo, tirar da mente as leis impressas, os princípios, o Deus daquele povo, eles mandavam o exército estuprar todas as mulheres que encontrassem. O prêmio de vocês é transar, é violentar sexualmente todas as mulheres conquistadas, para que essa nação, a próxima geração que venha, essas mulheres engravidem e se torne parte do país conquistador. E esses que vão nascer jamais se levantarão contra os próprios pais. Então, se subjugará para sempre aquela nação. Nunca se levantarão contra para requerer liberdade. Mãe, eu não vou lutar contra o meu pai é daquela nação. Entendem isso? Como é que Satanás destrói? Violentando princípios, destruindo o que você pensa. É por isso que ele está destruindo e nós não estamos percebendo. Olha a ideologia de gênero entrando aí. Olha os banheiros agora, querem abrir para todo mundo entrar e abusar. Olha aí o que nós estamos fazendo. Olha o aborto agora sendo aberto. Eu avisei antes vocês que ia abrir essa lacuna. O país ia correr esse risco. Sangue ia ser derramado agora legalmente. Antes era ilegal. Agora estão fazendo para ser legal. Olha o que nós falamos. E vem por aí um monte de outras coisas na bagagem. Vem liberação de drogas. Vocês vão ver o que é família sofrendo, mulheres sofrendo, homens sofrendo, roubos acontecendo, direitos sendo destruídos. A pedofilia vai entrar violenta contra as nossas crianças. O inimigo investe contra a criança, pai, mãe. Crianças pertencem ao Senhor. Ele diz que os filhos são herança. E ele vai tentar destruir. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus, inclusive os nossos filhos. Mas Deus também mandou corrigi-los. Se você não corrigir, você se levanta contra a autoridade maior, que é o dono do seu filho, que é Deus. A Bíblia diz em Provérbios 17, 25, que o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para a mãe. É típico do filho insensato, quer dizer tolo, sem sabedoria, sem ensino, sem direção. Um filho que faz o que quer, do jeito que quer. Ele diz que é tristeza para o pai. O pai não tem mais controle, seja a idade que for. A mãe sofre amargura por ter dado à luz a um filho que a envergonha. É típico desse tipo de filho, no final, mandarem pai e mãe, e vai mandar vocês para o asilo. Vai mandar para uma casa, uma clínica de recuperação de idosos, uma casa de repouso, e pais desses filhos vão morrer do lado de estranhos. Tudo porque lá atrás não souberam corrigir, não impuseram limites. Provérbios 19, 26 diz que aquele que maltrata o pai ou despreza a mãe é filho que envergonha e desonra. Quantas vezes seu filho gritou com você na frente de outras pessoas que te desonrou? Uma vez nós estávamos numa festa e nós falávamos para Sara. Sara era pilha nova todo o tempo. Pense numa menina agitada. E a Sara não parava, e a Sara era o centro da festa e tal, e era Sarinha daqui, Sarinha dali, e nós falávamos: Sara, para, Sara, se comporte, Sara, e ela estava absoluta. Eu falei assim: em casa a gente conversa, deixa aqui. Aí eu chamei ela assim e falei: em casa a gente conversa. Eu não ia envergonhar a Sara, que era a estrela da festa,
naquela festa. Mas quando chegou em casa, tinha uma vara como essa aqui, de um pé de coco que eu peguei na praia. E eu peguei a vara, cuidei dela, dei lustre nela, limpei a varinha, deixei ela linda. Falei assim, vai para o quarto. Foi para o quarto. Falei assim, tira a roupa. Vira para mim. Eu vou te dar 3. Foi daqui que surgiu o filme A Marca do Zorro. Eu vou te dar 3. Se você chorar, você leva mais 3. Se você não chorar, você só levou 3. Saiu A Marca do Zorro aí e virou filme. Ela não chorou. Depois eu chamei ela e falei assim, você sabe por que você está apanhando? Sei, é por causa disso, disso, disso. Então eu abracei, a beijei e falei assim, olha, papai ama você. Mas todas as vezes que você envergonhar a sua mãe é a minha esposa. Se você a envergonhar na frente dos meus amigos, eu vou conversar com você aqui no quarto. Nunca mais. É a minha esposa que ela envergonhou. Não, ela não vai fazer isso com a minha esposa. A Bíblia, ela é cheia de ensino. Se você não puser limites, seus filhos vão mandar na sua casa, na sua vida, vai mandar em tudo. Agora, eu pergunto, o seu filho sabe tudo? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que leva ele para a escola? Fala, eu. Quem que dá banho nele? Fala, eu. Fala, eu. Quem é que alimenta? Quem paga as contas dele? Quem paga as roupas dele? Se é você, se ele não sabe fazer nada, é você que direciona a vida dele, não é ele que direciona a sua. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, quanto sofrimento, hein? Porque os filhos acabam não vendo os pais como autoridade, eles veem como amiguinho, como coleguinha, e eles falam o que quer, do jeito que quer, e ainda bate de frente, e os pais fracassam em obedecer a palavra, não disciplinam, e eu estou trazendo para vocês aqui uma varinha que hoje vai se chamar varinha do amor. Uma vez a Sara chegou em casa, ela aprontou, chegou em casa, e eu fui correndo, nós tínhamos um lugar que eu guardava a varinha, em cima da geladeira, e eu estava procurando a varinha, e a Sara rindo, mas rindo muito, olhando para mim, rindo e pulando, eu joguei fora! Fazendo um carnaval. Você jogou? Onde você jogou? Nós morávamos num prédio em Maceió, de frente para o mar. Aí ela mostrou, foi na janela e mostrou, joguei lá. Falei, Sara, vamos descer então, vem comigo. Desceu, levantei ela, falei assim, pega essa varinha ali no pé de coco. Nós fomos lá, pegamos outra varinha, foi a maior alegria, oi, vamos na praia agora à noite, agora à noite, vamos lá. E fomos, pegamos, voltamos juntos, aí voltei, e eu falei assim, agora vem, vamos para o quarto. Marca do Zorro 2. Se você não impor limites, seu filho vai te dar trabalho amanhã. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Provérbios 20:20. Quem amaldiçoa seu pai, ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Tem filho que não mede palavras para falar mal do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque você não corrigiu. Porque você deixou ele à vontade. Super protegeu.
Você deu vazão à esperteza, à malícia, porque quando o filho é super protegido, você sai da igreja por causa do filho, você sai da igreja por causa da filha, você sai da escola, tira sua filha da escola, porque ela apanhou na escola. Ela não tem limite na sua casa, ela pensa que a escola é a extensão da sua casa, ela não respeita a sua casa, ela não vai respeitar a escola, e você pensa que todos os outros são um problema, mas não é, o problema é você, super protege, mima demais, dá tudo que pede, e ainda se você não der, sai falando mal de você, mãe, sai falando mal de você, pai. E a Bíblia diz que a lâmpada desses filhos se apagam antes do tempo, nas mais densas trevas. Eles atraem maldição para si mesmos e vocês estão deixando, quando deixam de corrigir. Provérbios 29:17, é muito forte. Corrige a teu filho e ele te dará, fala, descanso. Eita, coisa boa. E dará delícias à tua alma. Corrige, na verdade é castiga. Uau, mas o filho pertence a quem mesmo? É herança de quem? E ele fala o que para nós? Fala, vara nele. Ai, mas quando eu olho para essa coisinha fofa, ai meu Deus, olha a carinha dela, olha esse olhinho então, e se for azul o olhinho? Ai meu Deus, pensou bater nesse bumbum virgem? Corrige, castiga teu filho e ele te dará descanso. E te dará delícias à tua alma. Roberto, segura essa para você agora, para você lembrar da sua mãe. Um dia nós estávamos deitados, minha mãe deitava assim no meu peito, estávamos na chácara deitados assim, e estávamos conversando muita coisa. E ela falou assim, olha filho, eu sou uma mulher simples, tudo que eu fiz pensando em vocês, e eu acho que minha vida eu não fui a melhor mãe do mundo, e começou a falar, e eu ficava puxando a boca dela, por que mãe você está falando isso? Por que você acha que você não foi a melhor mãe do mundo? E ela falava, eu não tive estudo, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, mas em dado momento, ela falou assim para mim, mas eu louvo a Deus, porque eu gerei 2 filhos, homens de Deus. E ela falou uma frase que doeu lá dentro de mim, a gente estava junto, abraçadinho, e falou assim, pelo menos nisso, minha vida valeu a pena. Então eu abracei ela, eu dei um beijo nela, e eu falei assim, mãe, eu te amo. Tudo que nós precisávamos, era conhecer a Deus, e você nos levou a conhecer a Deus, sua vida foi um sucesso, porque a nossa vida agora, através da sua vida, abençoa outras vidas, e outras vidas abençoarão outras vidas. Então, você foi o maior presente de Deus para nós. Você cumpriu a missão que o teu pai te deu. Traz os seus filhos, cria eles para mim. Deuteronômio capítulo 6, os versos 6 a 7, fala assim para você, pai, seja disciplinado, firme, pela manhã quando você acordar, ensina eles sobre mim, a hora que eles forem dormir, ensina eles sobre mim, e a hora que vocês forem almoçar, ora com eles, ensina eles sobre mim. Não fale sobre política, não fale sobre pessoas, não fale sobre coisas, não fale sobre desenhos, fale sobre mim. Em todo lugar, tudo isso tem que estar no teu coração. E ele fala, se você andar pelo caminho, fale de mim, ensina ele, porque o inimigo vai tentar tirar ele de mim, ele é a herança minha que entrou aí, e ele vai receber toda a instrução que for dado. Se você andar pelo caminho, fale de mim, se você deitar na sua cama, fale de mim, se você for trabalhar, fale de mim, se você se levantar, fale de mim, ensina a criança, não dê descanso. Então, enquanto você fizer o que Deus manda,
você vai lá na frente encontrar um homem e uma mulher de Deus com propósito, porque Deus entrará no coração dela ou dele, desde o tempo em que você ensina até quando for velho. Olha que lindo, quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde criança, gente. Ayla, Manu e Sophie estavam comigo na piscina. Antes de ir para a piscina, começaram a brigar uma com a outra. Duas coisas aconteceram. Eu disse a elas: vamos comprar sorvete. Começaram a brigar. Briga aqui e uma maltratando a outra. Eu disse: para! E saí, fui para o quarto. Quando voltei, elas estavam brigando novamente e discutindo. Eu falei: eu disse para parar. Já que vocês não se amaram, está cancelado o sorvete. As três começaram a chorar. Ah, eu quero sorvete, agora eu sonho com sorvete, eu tenho lombriga de sorvete. Não tem sorvete. Aí vem a avó, vê como vó estraga. Não fez isso com as bichinhas, coitadas, você falou, agora compra. Eu falei, se elas estivessem se amando, estão se amassando, não tem sorvete. E eu olhei para as três e falei: vem aqui, eu tenho uma palavra só, não tem sorvete. E se chorar, eu pego as três. Mas você não é avô? Tecnicamente sim, mas eu tenho que pensar no que a palavra de Deus diz. Na piscina depois, começaram a brincar e a brincadeira não foi boa. E começaram a envergonhar uma outra e falando alto. Eu falei: chega! Saiam da piscina, vamos subir. Ah, vovô, sai da piscina, vamos subir, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Chegamos na sala, eu coloquei um filme chamado Inferno em Chamas. Peguei só a parte onde as pessoas estão lá sofrendo no inferno. Falei assim: vem aqui, senta aqui. E o Noah estava junto. O Noah ainda falava assim: eu quero esse bicho aí, ó, esse bicho, põe no bicho. Eu punho no bicho para as meninas: não, bicho não. Está vendo essas pessoas que estão sofrendo aqui? Ninguém fala agora. Está vendo essas pessoas aqui? São pessoas que brigam com a irmã, que maltrata a irmã, que envergonha a irmã, que não gosta de dividir as coisas com a irmã. Aí uma começou: viu, Manu, eu não falei para você que a gente não pode brigar? Aí veio a outra: ela não foi eu não, foi você que começou, você. Uma denunciando a outra. E aí eu disse, aí fomos na piscina novamente, começaram a querer uma ser maior que a outra. Falei: lembra do inferno? Você é boa mesmo, né, Ayla? Ai, você é muito boa. Tem coisas que você não vai bater, não vai usar a vara, mas você vai trazer uma pedagogia que ela entenda tanto quanto se houvessem levado uma varada. Mas todo o tempo você precisa ensinar, senão a internet vai ensinar, o YouTube vai ensinar. Gente do inferno vai ensinar seus filhos. E ela vai mandar no seu celular. Ela vai gritar. E você não vai ter voz, porque você é mãe mole. Mãe de primeira viagem. Olha, eu só tive esse ou essa e não quero ter mais, então eu tenho que cuidar tão bem. Você está cuidando tão bem que está expondo sua filha aos cuidados do inferno. Ela manda na sua casa. Como corrigir e por que corrigir? Provérbios 22, 15. Vamos lá, aguenta aí que eu já estou chegando no final. A astutícia, a esperteza,
A malícia está ligada ao coração de quem? Vai, gente. Ao coração da criança. Mas uma conversinha boa, né? Um abracinho legal, um beijo de desentupipia, aquele beijo sem dentadura, vai afugentar. É isso que diz a Bíblia? Vamos voltar então. Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança da parte do... Os filhos pertencem a quem? Ele deu para quem cuidar? Fala, eu. Isso mesmo. Quem falou eu aí? Quem falou eu? Anjo, R$1.000 por mão que falou eu ali. Que teve coragem. Teve coragem. Os outros ficaram quietos, só veio ele recebendo R$1.000. Olha aí. Os filhos são herança da parte do... E o que ele manda fazer? Volta lá no versículo. Fala comigo, vara nele. Mas os filhos pertencem a quem? E ele não tem dó, não? Vara nele. Mas a vara da correção afugentará dela. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, está com cócegas na mão? Se tiver um filho que estiver do seu lado, você só faz assim, ó. E ainda você pode fazer isso em louvor, ó. É ou não é? Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 23, 12. Aplica a correção. Gente, aplica o teu coração à correção, à instrução, e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Quem é que está falando isso? Fala, o homem mais sábio da terra. Ele sabe o que fala, gente, presta atenção, Deus está nesse negócio aí. E olha o verso 14, presta atenção na palavra do conhecimento, na pedagogia de Deus, na psicologia de Deus, nos conselhos de Deus. Tu fustigará, fustigar isso aqui, ó. Tu fustigarás com a vara, ó, nem a vara aguentou. E livrarás a sua alma de onde? Uau, para onde é que essa criança estava indo? Espera aí, para onde é que essa criança estava indo? E nós pensamos que ela era um anjinho. Vira para uma filha que está do lado, um filho, e vê se é um anjinho mesmo, vê. Não pague a escola dela para você ver. Não pague a viagem dela para você ver que anjinho você tem em casa. O certo é você deixar uma vara assim, ó, num quadro lá na sua casa. Deixa um quadro lá. E aí, quando você vê o filho ou a filha querendo mandar em casa e dizendo tudo o que deve fazer, você só faz assim, ó. Para ela ter revelação para olhar para o quadro. Vai, olha para o quadro. Olha o que diz a Bíblia. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Por que livrar a alma do inferno? Porque Deus diz que a criança, desde a tenra infância, há um espírito de rebelião que toma conta dela. Ela não divide mais, chega um tempo, a criança não divide mais brinquedo. Pode olhar. Veja quando você dá muitas coisas para as crianças, ela, a princípio que não tem nada, tudo serve, tudo é bom. Depois, ela escolhe com quem ela divide, porque ela não divide mais, porque tudo é dela. Deus disse que a estultice está ligada ao coração da criança, a maldade está no coração da criança, tem um espírito de rebeldia ali, cercando o coração da criança, e Ele diz que tem um jeito de expulsar esse espírito, é usar a vara da correção. Olha o verso 14, o que diz: tu a fustigarás com a vara, e livrará a sua alma do inferno. Mas por que com a vara, fala assim, se dói tanto? Fala, se arde tanto.
Fala, por que a vara? Vai para Provérbios 20 e 30. A vara faz um vergão na pele, amém, gente? Amém? Quem aqui já teve um vergão na pele? Eu tive um mapa mundi. Eu tive mapa mundi na perna, nas costas, na cabeça. Minha mãe não sabia a Bíblia, onde pegasse era correção. Eu já apanhei com um cordão de ferro. Hoje ferro é um cordãozinho fininho. Eu já apanhei com aquele cordãozão. E não adiantava correr, porque depois ela batia em dobro. Quando ela perguntava, Rinaldo, quando ela dizia, Rinaldo Fernando, vem aqui. Eu falei, nossa, falou segundo nome, eu estou frito. Ela vinha, pegava a unhinha dela, deixa eu ver onde é que você foi. Eu pegava minha coxinha de ranzinha, e ela passava a unha assim, para saber se eu fui nadar no riozinho. Você foi nadar no riozinho escondido de novo? Lógico que não, mãe. Eu consigo escrever meu nome na sua perna. Ficava grudado, a água do rio, quem não sabe, é barrenta, fica grudado na pele. O bichinho era cinza. E aí? Entra. Vai vendo aí. E eu corria, eu falava, mãe, você não me pega, assim, mas você tem que entrar aqui. Eu vou só te esperar. E se você demorar, eu vou falar com seu pai também, porque vai ser os dois que vai te pegar. Eu já tremia. No tempo do meu pai, lembro uma vez, eu estava ajudando ele a construir a garagem de casa. Eu ajudando, e eu falei assim, depois eu vou dar a tacadinha, que eu estou precisando de dinheiro aí para, comer um lanche e tal, vou falar com o pai. Aí, chegou um amigo dele, e eu comecei a falar, e meu pai não conseguia conversar com ele. E meu pai ia conversar, meu pai era sempre calado, tranquilo na dele, e eu entrava no meio e falava, mentira, não sei o que. Ele olhou para mim assim. Ele só olhou, com aquele olhinho dele puxadinho. Ele não precisou falar nada. Eu enfiei o rabinho entre as pernas e saí de perto, porque eu falei, depois o chicote vai estralar. Eu vou ajudar o máximo que eu puder para não apanhar. Eu entendi a mensagem, ele não falou nada, ele só olhou para mim aqui. Tipo assim, como é mentira, o quê? Sabe a criança, você falando com alguém e a criança... Mentira, ela não fez isso não. Mentira dela, ela está inventando. Nunca que ela consegue fazer isso. A mãe olha, filha. Um dia desse, uma pessoa, o filho pediu um negócio, a mãe não deu. Ele pegou, tirou o óculos dela, jogou no chão e pisou assim. E ela falou assim, ai filho, agora a mãe vai ter que comprar outro. Deus diz, não mãe, você tinha que corrigir seu filho. Vara nele, pega uma tora da Amazônia nas costas dele. Não pode, porque o ECA não permite. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a gente não pode nem falar alto, porque senão ele fica com um problema emocional. Uma geração fraca está se levantando, e eles querem essa geração sem princípios, querem que o Estado direcione seus filhos, eduquem seus filhos. Filho é herança do Senhor. Nós vamos gerar filhos para morar no céu, filhos obedientes ao nosso Pai Celestial e aos princípios que Ele estabeleceu. Por que eu tenho que fazer o vergãozinho nele? Os vergões das feridas são a purificação do quê? Do que é mal. Eu fico abismado. A Sara e o Binho, eu não sei se é 1,5 volt, mas como eu aprendo com eles para conversar com as crianças? Não, filha, não pula de cabeça, que machuca. Não pisa na garganta da sua irmã. Que é isso, filha? Eu estou fazendo o seu Hamilton aqui. Não, filha, não faz isso. Você está arrancando a orelha da sua irmã. A orelha da sua irmã não pode arrancar. Ai, mas olha, aí vem a Sara, elas são crianças, pai.
Não, é a dona Augusta. Pai, nós temos crianças, tem que aproveitar. Ai, não é fácil cuidar delas, elas correm muito. Gente, eu só falava assim para Sara. Sara, a Sara é tema hoje, como eu gosto. Aí eu falava assim para Sara. Sara, por muito menos você já estava na vara. Eu não sei quem te ensinou a ser tão mole assim. Quem cedo corrige, ama. Ama quem cedo corrige. Olha lá, o vergão, a hora que o senhor Noa vê a perninha dele, um vergão, você vai perguntar, o que foi isso? Eu vou assim, vovô bateu. É? E por que ele bateu? Porque eu pisei na barriga da Sophie. Então quer dizer que você não vai pisar? Não, olha aqui. Agora, se ele não vê o vergão, ele continua pisando, porque ele acha que manda na casa e não se impõe limites. É por isso que hoje tem mães separadas de filhas, não impuseram limites, não foram firmes o suficiente, não deram a ela a direção, e as filhas mandam e desmandam, fogem de casa, somem de casa, vem, use e abusa da mãe, foge de casa de novo, volta, use e abusa da mãe, foge de casa de novo, é dona do próprio nariz, não obedece, não reconhece a autoridade, tudo porque desobedecemos a palavra santa do Senhor. Olha o que ele diz, os filhos são de quem mesmo? E o que ele diz? Vara neles. Se é do Senhor, ele falou, vara nele, filho, eu vou pedir ele de volta para você, eu quero que você devolva ele para mim, eu não quero que você deixe o diabo levar ele. Então o que eu faço, pai? Quando ele não obedece direito, você está pensando que você é o dono dele sou eu, vara nele. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Será que Deus sabe o que está falando? Esse Deus, vamos acabar com a Bíblia. Esse é um discurso de ódio. Vamos acabar com a Bíblia. Aliás, eles vão tirar tudo isso da Bíblia. A IA já está fazendo uma Bíblia sem isso. Eu vou falar com vocês sobre inteligência artificial. Olha lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por que vara? Porque a pele tem um tecido epitelial. O que é isso? Quando você dá uma varada numa criança, só machuca, fala, a pele. Não afeta os órgãos internos. Quando se bate com um pau, soco, chute, você pode ferir órgãos internos. Deus fala, não violente seu filho a ponto de matá-lo. Você corrija. Tem que ser alguma coisa que arde e não afeta o filho, não faz mal. Entendem isso, sim ou não? Fala, eu entendo. Fala para que o céu registre, eu entendo. Olha o que diz Provérbios 19, 18. Castiga o teu filho enquanto há. Depois que a vaca vai para o brejo, meu amigo, esqueça. Agora eu vou te matar, apareceu grávida. Agora você vai querer corrigir? Agora, olha, eu vou te matar. A polícia está aí para te levar. Mãe, você vai me matar, eu não vou preso. Agora você quer corrigir? Castiga o teu filho enquanto há. Mas ele manda o jeito de castigar. O que Deus falou? Vara nele. Não é dar um soco na cabeça, puxar o cabelo, fazer outra peruca só com o cabelo que sai da... Não. Não é? Dar um murro na boca. Vara nele. Deus também diz, não se exceda a ponto de destruí-lo. Verso 29, 15. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão ou a disciplina dão, vamos gente, mas a criança entregue a si mesma. Você já foi em um local
não tinha o dinheiro para comprar, ou até tinha, mas o preço que estava lá, você sabe que era abusivo, e você disse não e passou vergonha lá? A criança se jogou no chão, eu quero, e parecia que estava nadando no chão ali. Uma vez eu estava na fila do banco, quando o banco tinha aquela fila zigue-zague ainda. E uma pessoa, era presbítero da nossa igreja, estava lá na frente, eu estava no final da fila, e a filha pendurada no seu braço. E a filha disse a ela que queria tal coisa, e ela disse que não tinha dinheiro para comprar. A filha olhou para ela e disse, eu quero, gritou, e deu um chute assim, estava com uma bota, deu uma bicuda na canela da mãe, e a mãe olhando para trás, ai filha, que dor, não faz isso, você machucou a mãe. Quando ela olhou para trás, eu também virei assim, não pode ser da nossa igreja. A criança é entregue a si mesma, envergonha sua mãe. Gente, vamos ficar de pé. Provérbios 13, 24. Quero que você grave isso. Aquele que retém a vara, fala comigo, aborrece seu filho. Aquele que não usa a vara, ele consegue odiar o seu filho. Aquele que não impõe limites, não ensina, odeia seu filho. Mas aquele que o ama, fala o mais rápido possível, corrige. Quantos anos têm seus filhos? Pois é, você já está todo esse tempo atrasado. Vamos orar juntos? Hoje você aprendeu sobre a varinha. A varinha fala do amor. Essa é a varinha do amor.